Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo canal do PitacoCast no YouTube ou ouvindo pelas plataformas de podcast. Tom, você sabe quem vai estar aqui hoje? Quem? Dani Dutti, mas ela não estará aqui, ela estará na telinha. Nós vamos gravar uma entrevista fantástica. Sabe o que ela faz? Sei um pouquinho dela. Então fala, pessoal. Ela é treinadora e também profissional do desenvolvimento humano, é isso? Isso mesmo. Então vamos conhecer essa profissional que vai trazer muito conteúdo pra gente nesse bate-papo do PitacoCast. 3, 2, 1... Play! Roda a vinheta! Oi, Dani. Olá! Ê! Tudo bem? E aí, Dani? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Ele pediu para baixar aqui o Google Meet, por isso que demorou um pouquinho. Você está me vendo e me ouvindo bem? Muito bem. Estamos te vendo, te ouvindo. Não sei se precisaria baixar, acho que dá para entrar pelo navegador, mas já que você já baixou, já deu tudo certo. Já foi. Tá ótimo. Vamos tocando, depois você exclui. A qualidade está muito boa, fica tranquilo. Ah, isso que importa, então tá tudo certo. Esse aqui é o Tom. Prazer, tudo bem? Prazer, querido. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Prazer poder falar do que a gente gosta, né? É o que ele É fala, muito o que ele gosta. Por quê? Eu falo, O que você gosta? Se perguntar para ela que vai te analisar agora, vai falar que você gosta. que perigo, hein? O Adriano e eu. Ah, que perigo. O bom é que fala Bom. os três falam bastante, né, Dani? Aí fica mais prático. Aí a gente tem que parar a gravação, senão fica 3 horas de podcast. Tem que parar para fazer os comerciais. Falar, agora que vai entrar o comercial. Tem que ter pausa hídrica, tem que ter tudo. Ó, a gente vai fazer um corte pro comercial e aí a gente vai mandar uma chamada do seu programa Insight. Você tem? Pronto. Eu tenho a vinheta, se você quiser. Depois você me manda isso aí, a gente dá um A jeito gente de pede cortar para e mandar. editar certinho. Então, agora com vocês, os nossos patrocinadores. Fechou. Muito bom. É legal esse negócio de intervalo, dá um outro clima, né? Isso. Porque a pessoa não vai ficar só ouvindo, aí ela já muda para ouvir direito, né? De novo. É estratégico. Exato. Fala aí a pergunta que você queria fazer para ela. Eu? Não, o Betelli que vai puxar o carro, eu só vou acompanhar. E aí depois, porque eu também tenho um pouquinho de experiência nessa área aí que você atua. Trabalhei um tempo com treinamentos também e tal. Então a gente consegue desenrolar bastante nessa linha aí. Estou aqui à disposição. Perguntem. Eu vou dar pitaco em quê? A gente vai falar. É isso que a gente vai perguntar, então. No que você vai dar o seu pitaco, Dani? Eu vim aqui livre. Vocês têm algum viés que vocês gostariam de comentar que ainda não foi falado no programa? Eu gosto de trabalhar com improviso. Eu sou grande ID, então tá tudo certo. Dani, dos clientes que você atua, então, que você atende, que passaram pela sua consultoria, pela sua empresa, como consultora, palestrante, etc. Você percebe qual que é o perfil, já que você falou ID, perfil comportamental, o que você vê pela sua observação? A maioria, ID, SC, como que você vê isso? As pessoas se identificam com o treinador, né? Então sempre vem as pedreiras bem identificado com a gente. A maioria das pessoas que eu recruto e que eu treino são pessoas focadas aí no desenvolvimento de inteligência emocional, percebem um grande potencial, mas normalmente são por enfrentamentos de compensação. Ou seja, percebem sua capacidade, mas devido à cobrança interna existe um enfrentamento de compensar. Então, são workaholics, são pessoas que se exigem muito, pessoas mais sistemáticas, mais metódicas, né? Líderes aí incríveis, mas que têm o desconforto de lidar com situações mais sutis ou que exigem mais detalhes ou desacelerar. Tá. Então, normalmente são essas pessoas. Para vocês verem, os empresários, atletas que eu pego são nesse perfil, né? O workaholic que você comenta, ele também é nivelado, Dani?
Não entendi a pergunta, ficou baixinho, desculpa. O pessoal que é workaholic, que se denomina workaholic, eles existem níveis também de workaholic? Então, dentro das pessoas que eu treino, normalmente, é o que eu falei, são pessoas que têm uma equipe de médio, né, a grande porte para estar administrando, e são pessoas que gostam do que fazem, né? São médicos, são pessoas que atuam aí com grande amor pelo que fazem. Então, não são pessoas que chegam para mim, por exemplo, com um perfil de, não consigo me organizar, mas normalmente é de como transmitir todo o seu potencial para uma equipe. Então, são líderes aí que buscam desenvolver a amabilidade e aquela, o S, né, a gente fala, aquela colaboração, o harmonizar da coisa, porque eles sozinhos já são uma locomotiva, mas é o que eu falo, são tão locomotivas que aí quando os vagões estão com os freios puxados, aí ingessa o processo, e aí é o grande incômodo, você vem destacando a raiva normalmente, né, esse incômodo do impulso, pela sensação de perda de tempo ou de performance. Sim. E você nota a frustração plena nessas pessoas? Porque você falando, eu identifico que a pessoa está lá, que nem você falou, aquela locomotiva com o vagão, com o freio puxado, e aí deve vir uma frustração. Isso é frequente? Aparece essa demanda? Estou frustrado com a minha equipe, com o meu tempo, com a minha empresa no geral, ou comigo mesmo, que eu poderia fazer melhor do que eu acabei fazendo. São todos esses viés. A cobrança, porque a pessoa identifica que é com ela, já sabe que ela não está conseguindo flexibilizar. A frustração, porque ela já tem aí a projeção dos resultados que ela gostaria de atingir e por conta desse condicionamento não consegue. Então, você vai descobrindo durante o treinamento que muitas vezes é uma repetição de padrão, de condicionamento vindo aí de uma jornada, ou de exemplos, ou até de uma que ela cresceu. E a gente fala isso, e eu concordo, a questão da liderança, você percebe que os seus colaboradores não estão indo tão bem, é a questão do líder que não consegue se adaptar a isso. Então, sim, existe uma frustração e a tendência, por terem esse perfil, como eu falei antes, é de se culpar realmente, existe essa autopunição. Então, mas que bom que eles reconhecem isso e por eles querem ajustar. Mas eu peguei líderes já, por exemplo, 100% D, que é um perfil bem forte, 100% C. E aí, como fica essa linguagem, essa comunicação, esse contato com as pessoas, né? E esses líderes que eu peguei nesses níveis deixaram bem claro, eu não quero ser amigo dos meus colaboradores, eu não quero essa aproximação pessoal. Então, chegar nesse equilíbrio do que o líder quer também é um desafio, mas é muito gratificante ver os resultados depois. Para conseguir separar isso, Dani, como que você faz essa separação de não como que fala? Não misturar mesmo a amizade com o atendimento em si. Isso vai muito dos valores internos do líder, né? Para até mesmo para ele entender se a equipe que ele recrutou tem a ver com esses valores e vão aceitar bem isso. Porque senão acaba entrando num viés de hierarquia não horizontal. Então, você quer uma equipe colaborativa que tenha proatividade, mas nesse perfil as pessoas sentem medo, as pessoas não se conectam com a sua linguagem, porque você é mais direto, mais frio, focado só em resultados. Então, por mais que você não goste ou não queira, devido aos seus valores, se conectar pessoalmente com os seus colaboradores, a gente entende dentro do processo que existe a necessidade de cultivar aí essas habilidades e capacidades de se conectar com pessoas, na comunicação, na linguagem dos gestos, né, no rapport, que é essa conectividade aí através do inconsciente da pessoa. E aí, essas questões que a gente desenvolve na comunicação vão facilitando esse gestor a chegar em cada um dos perfis que ele tem dentro da sua equipe, sem necessariamente falar de si próprio. Ele vai usar isso como estratégia com consciência. Tá tudo bem. Ó, nós vamos fazer um teste aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Peraí. Ai, tô adorando. Como assim? Diga-me. Não, eu tô brincando com ele aqui. Eu vou ter que ser rápida, vou ter que ter parada. Papel, Não, é isso? Caneta. Deixa ele parar aqui. O teste é assim. Vamos lá. Como que as pessoas reagem ao que aconteceu aqui agora, por exemplo? Você estava numa conversa, numa entrevista, né, uma reunião, e a outra pessoa, no caso a gente fez a brincadeira com o Tom aqui, ele saiu. E essas pessoas, você dá de dica para a pessoa levar uma questão mais leve, né? Que a gente está falando de frustração, a gente está falando de atender expectativas, então toda vez que a gente cria uma expectativa ela não atendida, a gente está frustrado, né?
E às vezes acontece isso, a pessoa cai na reunião e aqui começa a gerar uma ansiedade. O que você dá de dica, de pensamento, de mentalidade para essas pessoas, de inteligência emocional? Tomar cuidado com a escala de interpretação. O que é isso? A pessoa deduz, né, que não deu, poxa, não pôs o celular para carregar, não comprou uma internet boa, não está nem aí porque a gente está fazendo, está pouco comprometido. Então eu vou indo numa escala de conclusão que eu chego num ponto de que eu julgo a pessoa realmente que ela não está interessada ou que ela não está tão comprometida com o nosso assunto. Não, vamos parar com isso. Para a gente conseguir ter uma comunicação mais clara, a gente precisa entender realmente o que aconteceu e perguntar: o que aconteceu com você? Tá tudo bem? A gente pode. Então, a gente estava nesse nível de linha de raciocínio quando você saiu, aí voltar e dar esse retorno para a pessoa. E aí, eu gosto muito disso, né? Deixar harmonioso o cenário para que todos se sintam confortáveis até com essa situação inesperada e, em particular, conversar com esse colaborador, se sempre acontece isso, o que pode melhorar, dar um feedback de quanto isso contribui ou não para um todo. As pessoas esquecem, Adriano, que elas fazem parte do organismo. Então, elas reclamam da empresa, elas reclamam dos colaboradores, elas reclamam da família. Ninguém está comprometido aqui, mas elas são parte desse organismo. Então, o que elas estão fazendo efetivamente para melhorar tudo isso? Às vezes a postura não contribui, como do julgamento, por exemplo, que eu faria agora. Então, levar mais leve, trabalhar essa questão de ser mais flexível e adaptável. E aí esse é o grande ponto. Show de bola. Não, muito interessante. Como que você usou a escala de percepção? Como foi que você usou no escala de interpretação, que a gente chega numa conclusão por conta da nossa interpretação e gerenciamento de raciocínio. Não efetivamente que seja uma verdade. Você tem estudos que falam sobre isso, e pessoas já foram demitidas por conta dessa interpretação individual ou de duas pessoas que realmente não era o caso. Você julgou. Show de bola. A pessoa acaba julgando o outro só pela atitude e não sabe os motivos pela razão do que o outro fez. Por exemplo, agora o Tom vai explicar pra gente aqui por que ele fez essa pegadinha. Eu vou explicar. Piriri! Deu uma piriri aí, tudo bem, a gente não fala isso no podcast ao vivo. Veio um cliente buscar uma mesa que estava aqui que entregaram errado. Pois é, tá vendo? Não foi desinteresse. Que legal, ele explicou da questão da escala de interpretação. Como, por exemplo, você pode se frustrar, se irritar ou ter uma interpretação diferente do que realmente aconteceu. Falta de compromisso, ou o cara marca comigo e chega atrasado, mas às vezes tem um problema anterior do que... É ficar atento ao que de fato está acontecendo para não pré-julgar e causar um conflito, né, com a pessoa que está precisando sair, de repente, do compromisso. É isso aí, tentar entender, tá tudo bem. A gente engessa muitos processos quando entra nesse engessar de atitudes ou de interpretação. Eu acho que nem tudo é permitido, nem tudo é permissível, não podemos ser permissivos com tudo, mas nós estamos lidando com pessoas, e nós também, uma hora ou outra, vamos precisar dessa flexibilidade, adaptabilidade, certamente. E aí é que tá. Normalmente as pessoas que fazem isso, elas não se permitem errar. Agora vale a reflexão, né? A pessoa errar é humano. Que julga dessa forma, então, que tem essa interpretação do outro, ela piora a situação para ela mesma. É isso? Normalmente, ela reflete como ela encara as coisas. Então, a rigidez, não se permite errar, não aprende com os processos, não se adapta facilmente. A flexibilidade ou o improviso deixa a pessoa desconfortável. Normalmente, são pessoas que querem ser controladoras. Né? Normalmente, eu não estou colocando aqui. Aí você entra numa análise de personalidade e comportamento, mas normalmente é essa a tendência. Então, quão é rígido o processo dessa pessoa também? Eu aprendi muito dessa questão, porque, né, quem vos fala tinha essa tendência, com os meus colaboradores. Cada um tinha um perfil, um jeito, e o sistema não era como eu gostaria, metódico, perfeito. E aí eu tive que aprender muitas coisas, e realmente eu fiquei tive mais resultados e fiquei mais leve, e tudo se tornou mais produtivo quando eu aprendi isso. Então, menos julgamento. A gente está falando aqui, antes de começar, sobre um amigo que tem uma empresa e está muito bagunçado, né? E uma colega mudou de ramo para ir lá ajudar a arrumar essa desorganização. Aí eu comentei com o Betelli,
os caras estão tudo bagunçado lá. Ele falou assim, mas bagunçado para quem, né? Aí eu falei, então, né? Daí depende o ponto de vista. Às vezes, na bagunça deles, ele consegue continuar o processo dele funcionando naturalmente. Se ele organizar, daí ele não vai conseguir continuar atuando, né? Exato. Faz todo sentido. Se isso não está comprometendo produtividade, entrega, né, o que é bagunçado? É que as pessoas querem entrar em formatos e modelos e pacotinhos e Excesso de rótulos e fitinhas e caixinhas. rótulos, né? Ai, não, mas E, tem que implantar o 5S. Para quê? Às vezes não é o 5S que vai resolver, né? o autoconhecimento é tudo. Tanto de você para com você, como da disponibilidade sua para conhecer o outro. E aí a empatia. Não adianta eu cobrar do outro se eu não entendo como o outro funciona para entrar no meu processo. E aí essa é a grande mágica em todos os relacionamentos, eu digo isso, não só em empresas, né? Em relações interpessoais também. Sobre esses perfis, nós falamos de perfis, frustração, como lidar mais leve com as situações de improviso ou circunstâncias que a gente não planejou. O que você fala agora nessa sua fala, se for sobre o autoconhecimento, né? Quais são os pontos ou como que é a abordagem para esse autoconhecimento que você atua ou que você mais vê aí no meio que você está inserida? Bom, as pessoas tentam sempre consertar o externo, isso é fato, né? O externo me incomoda, aquilo, né? Mas perceber como eu gerencio a maneira que eu atuo dentro desses cenários faz grande diferença. Às vezes eu atuo dessa forma porque eu estou sublimando uma necessidade emocional, ou porque meus valores estão aí comprometidos ou confrontados de alguma forma, e eu quero me encaixar, eu quero de forma como se fosse forçado mesmo, a forceps entrar dentro dos formatos, ou que os formatos me adequem. Então, o autoconhecimento é entender como você funciona, como você chegou até aqui, tem a tendência a se comportar segundo a sua personalidade, segundo o que você aprendeu, sua cultura, e aí gerenciar de outra forma vai só ser possível, e somente é possível se você se conhecer, eu não sei a fonte, como eu vou ajustar. E não é descaracterizar, é a gente conseguir o equilíbrio. Né? Se eu não tiver essa consciência que eu não posso eu posso o que eu quiser, mas eu escolho fazer diferente para ter outros resultados, é aí que a gente chega no ponto. A Mas gente o teve, pilar aí também entra na linha de ser aceito também, né? Um e dos, né? essa foi uma, a maioria das pessoas tem essa necessidade emocional, ser reconhecido, ser aceito, a gente quer pertencer a grupos. Sim. Né? E às vezes não tá, às vezes a gente renuncia às nossas características para pertencer, e aí eu não sou feliz, ou minhas emoções estão à flor da pele justamente porque eu estou forçando uma coisa que não dá. Então, até que ponto eu consigo pertencer ou não? É escolha, tudo é escolha, eu decido e escolho o tempo inteiro. E as pessoas fazem o caminho inverso. Então, o autoconhecimento facilita muito esse processo, até para escolher. Acho que o barato é esse também, né? Você descobrir e você se encaixar na onde você quer. E não querer se pertencer a um grupo que você não é. Tipo, eu quero ser um biker. Pra quê que eu quero ser um biker? Não, eu gosto de futebol, por que que eu vou querer ser um biker? A não ser que eu tenha algo que vai me agregar aquele grupo, aquele momento que eu estou vivenciando agora. Eu vou além até, relações mais próximas. Vou dar um exemplo. Eu me tornei vegetariana há 5 anos atrás. Minha Boa. família inteira come carne. E eu e meu esposo decidimos isso do dia para a noite. Então, houve muitas coisas. As mães, o que nós vamos fazer para vocês agora? Vocês não comem mais nada. Churrasco de amigos. Como assim? Virou uma revolução. Mas qual foi a nossa escolha, a nossa decisão? Esse autoconhecimento do que nós queríamos daqui para frente, segundo a nossa filosofia de vida. Sim. Como nós agora pertencemos aos grupos? Nós conseguimos transitar por todos esses grupos de forma fluida, né, nesse equilíbrio. Eu posso levar minhas coisas, eu posso comer outras coisas, eu posso. E tá tudo bem, o que é mais importante? Eu me conhecendo, isso não me agride. E aí fica mais fácil esclarecer para as pessoas. Então, o ser aceito, o ser reconhecido fica mais leve, as pessoas entendem a sua proposta, e o que é importante para elas não vai ser comprometido, porque você explicou e se adaptou. Né? Agora, se eu não me conheço e não sei, e esse valor família é muito importante, como é para mim também, como é que fica isso? Eu fico brigando dentro de mim. Então, eu tenho que deixar primeiro claro para mim, depois eu explico para as pessoas. Show de E aí bola. fica tudo bem. E é legal que você tocou no assunto que você vivencia, que é uma adaptação que, entre aspas, eu vou colocar assim, não sou profundo conhecedor, mas é novo,
né? Novo, a questão do vegetariano, etc. Antigamente não era tão debatido. Ah, sim. Eu falo novo, assim, de conhecimento geral, pelo menos De abertura de espaço para Pelo menos- conversar sobre. para as pessoas que eu conheço, né? Isso, não era Não era tão comum, aberto. ó, frescura aí, era meio assim, meio Ah, bruto não quer comer o carne, sistema. tá com frescura. E aí, isso também cabe, né, Dani, para quem está nos ouvindo aí, ou não está assistindo por YouTube, também acho que para a questão da questão de gênero também hoje em dia, né? Esse choque, você está falando de valor, quem eu sou, autoconhecimento, eu já ouvi relatos de amigos que demorou, sabe, ver um conflito interno muito grande, né, para se impor perante a sociedade. E quando eu falo se impor, não é assim, agora você vai me engolir, mas você pode falar, isso não vai me atingir, estou bem comigo mesmo, com as pessoas. Não estou entrando em assunto de agressão, dessas coisas. Mas faz sentido esse valor, né? Para eu me expor e eu estou bem comigo mesmo. Pode fazer, assim, depende da piada, mas pode fazer uma brincadeira, uma piada, ou pode falar Se a algo pessoa tiver resolvida, tudo que eu bem, estou né? resolvido. Isso faz sentido para a pessoa levar essa vida mais leve, com autoconhecimento que a gente está falando? Você vai se entender dentro do que você quer para a sua vida, das suas escolhas, né. Então eu escolho isso, você coloca esse tema nas profissões que são escolhidas, muitas vezes: "Ah, eu me tornei médico, advogado, porque meus pais eu não queria, né, conflitar com as expectativas". Você tem pessoas de gênero, né, que eu já atendi várias, que não conseguem se reconhecer ou se manifestar como poderiam, estão sempre na esquiva ou se escondendo para serem aceitos, e quanto isso limita a pessoa de atingir as áreas, as outras partes da vida, os outros pilares. Então, sim, o autoconhecimento e o reconhecimento de como você funciona e quer manifestar isso, ou seja, exteriorizar isso, faz toda a diferença para que você também entenda que nem todo mundo vai entender, né, e como você aceita esse limite do outro também, transita por isso. Tá tudo bem você não concordar com a minha proposta de vida ou com a minha maneira, mas eu estou bem com isso e aceito a sua opinião. Então, entendeu? O que o outro também, não, às vezes, não está preparado dentro da história dele para lidar com isso. E tá tudo bem. A gente quer que todos aceitem, que todos respeitem, que todos. E às vezes não. E tá tudo bem. O legal seria, sim, segundo os valores da Dani, o legal seria. Mas não, às vezes não. E por isso as pessoas ficam segregando e fazendo grupos e segregando a sociedade. Na verdade, a gente não dá para colocar a minha ótica de mundo, meus óculos em você, a maneira que eu experienciei tudo, como eu cheguei até aqui. Se a gente, e aí minha visão, né? Se a gente encarasse a história do outro como também um grande desafio de aprendizados em sequência, a gente entenderia que talvez ele não me compreende porque ele não teve acesso a isso. E aí é mais uma fragilidade do que um confronto. Mas aí eu trabalhei a amabilidade na Dani para aceitar isso. Porque antes a tendência do ser humano é confrontar, porque o sistema reativo, o nosso sistema primitivo, ou ele congela, que são as pessoas que não sabem o que fazer, né? Ou elas lutam dentro do que é o confronto, dentro disso, né? Então, é o que eu acho. A gente precisa se conhecer primeiro para depois entender a linguagem do outro, que aí eu vou estar respeitando e dando espaço para conhecer o outro também. Show. E é legal que a gente tenha espaço hoje para ter essas discussões, porque antigamente nem falar podia falar. Fica quieto aí! Fica, não pode ser falado isso aqui, não. Eu acredito que está chegando num ponto que está ficando mais aberto para você conseguir chegar, atingir a esses níveis mais profundos de discussão, que é bem delicado, inclusive, mas se você for com essa mente, como a Dani comentou, sem julgamento, sem pré-julgamento e sabendo dos seus valores, eu até costumo fazer uma analogia, Dani. Se você estivesse morando lá na Índia, a carne ia ser dispensável, porque lá não é, né? Sim. Então, tipo, ninguém ia conflitar com você por causa disso, ia conflitar por outra coisa. Talvez pelo cabelo de outra cor, talvez Sabe por que eles por outro comportamento. Tem um filme muito legal, ó, indicação de filme. Ó, Padman. Já Padman. assistiu esse aí, Dani? Qual? Padman. Não. Assista, tá Padman. no Netflix. Pode assistir. É indiano e é o cara que introduziu, assim, disseminou ou espalhou ali a ideia do uso de absorvente para as mulheres. Que legal. E aí ele enfrenta várias barreiras, várias quebras de situações, porque lá homem não pode falar de assunto de mulher. Esse assunto de mulher. E aí eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas o cara, ele... Putz, é muito legal o filme.
Pode assistir. É bem na cultura. Depois a gente faz um podcast discutindo o filme. Tá bom. Por mim, tudo bem. Mas essa linha brahmacharya que a gente fala, que é essa de imposição e rigidez, ela surgiu depois, quando os bárbaros invadiram a Índia. Antes, quando você procura os escritos, os manuscritos, há 5.000 anos atrás, com a prática do yoga aí, naturalista, onde não tinha devoção a nada. Então, as pessoas era uma sociedade matriarcal, ou seja, a mulher, ela é... Por que matriarcal? Por conta da questão do harmonizar, da questão do liberdade de escolha, leveza, colaboração. Então, antes era assim, é que lá no pré-védico, né? Depois, com os bárbaros, aí houve uma distorção. Por isso, a gente chama em sânscrito de brahmacharya, essa imposição, essa impositividade, e separar homem e mulher, né, autoridade. Antes não, antes era a mulher. E no yoga tinha, né? Não tinha como identificar quem era homem, quem era mulher, era tudo na mesma proporção. Na linha yogi e do Zé Ayurveda, acho que também, né? Também acho que era essa linha. A mais antiga, há 5.000 anos atrás, era nesse formato. Depois vão ter os desdobramentos e as outras linhas, né? Aí surgiram várias linhas. Mas é isso, é cultural. Você pratica alguma meditação? Eu pratico The Rose Method, que é o yoga, Swasti Yoga, que é o yoga mais antigo, por isso eu tenho esse conhecimento. Legal. Depois, as outras linhas, elas são partes desse contexto que era mais completo. Você tinha 8 angas, são 8 partes. E aí, por exemplo, você tem o Hatha Yoga, que é são partes disso. E aí vão surgindo outras linhas, né? Só pranayama, só os asanas, que são as posturas, e aí vão derivando. Mas lá atrás, a história é essa. Tem umas porradas também, não? Tem. Não? Que eu saiba, não. Não sei. De conflito. Eu não sabia que nem tinha tantas linhas assim. Não, todas saíram de uma fonte só, né? Sim, e aí depois cada um... Por isso que até isso dá problema, né? Minha meditação é melhor. Então... eu costumo dizer que é o que funciona para você. Não tem como. A intenção vamos para essa linha do yoga, é o autoconhecimento também. É como você se comporta diante do frear aqui o pensamento automático, prestar atenção na sua presença com a respiração, ali a sua resiliência quando você vai fazer uma postura e aí o corpo está gritando, como você consegue voltar e agir, interagir com isso até você se acalmar? É autoconhecimento, é gerenciamento das emoções o tempo inteiro. É bem interessante. Você vê, né? É um conhecimento de 5.000 anos atrás, né? A gente está falando disso agora e ainda não entendeu. E que eu falei que para mim é novo saber que tem 8 camadas, níveis, que você falou, 8 práticas. 8 angas, são 8 partes dentro do Swasti Yoga. Você tem 8 partes, até chegar na meditação. A meditação é a última. Show de bola. E meditação? Funciona para essas pessoas que nós estávamos conversando aqui, frustradas, aceleradas, que ficam colocando ali a perfeição em tudo? Funciona muito. A meditação, ela consegue trazer para a gente a presença mesmo. Tirar esse descompensar de pensamentos, você consegue... Porque um perfil como esse, ele está sempre à frente, ele está sempre num dinamismo de exigência, e você respeitar os processos faz parte do seu desenvolvimento. E o yoga é fundamental nisso. E esse yoga, o Swasti Yoga, ele é bem forte, ou seja, ele pega nos asanas, né? Então essas pessoas gostam porque a adrenalina é toda jogada ali. Então, a meditação, voltando para o que você me perguntou, ela consegue deixar a nossa mente sair do racional, que é o lobo frontal aqui, né, o córtex, ela faz com que a gente acesse o alfa, que é aquela linha que a gente consegue parar de racionalizar tudo que a gente pensa. Eu deixo o meu inconsciente mais organizado. Aí eu me conecto realmente com aquilo que eu escondo de mim mesmo, com aquilo que eu fico contando historinha. E aí eu vou ajustando as pecinhas. É incrível. A meditação, eu recomendaria para todos, porque realmente faz a gente parar. E aí ajustar a estratégia. Não é, eu não consigo parar de pensar, não consigo ficar quieta, as pessoas falam isso, né? Mas não é parar, é você administrar isso melhor, até a sua mente aceitar esse seu comando. Porque eu controlo a vida, mas a gente não consegue controlar a mente, percebe? Então você fica à mercê escravo do que você pensa, que é fruto
das suas interpretações e imaginações, nem é uma realidade, é uma realidade às vezes paralela que você projeta, né? Como eu vejo o mundo, entende? Então, não, dá para ampliar tudo isso, trazer mais clareza. Eu não lembrando, eu não recomendo, eu pratico, não aplico isso nos meus clientes, né? Ah, boa. Show. Eu Então, ia perguntar isso. fala um pouquinho para a gente de quais são as áreas hoje que você atua, Dani? Com o quê? Fala um pouquinho do Como seu você programa. chegou? Eu trabalho com diversas metodologias. Eu comecei pelo coach, onde eu conheci o Adriano, eu fui até o Master Coach na formação, são várias, né, até você chegar no Master. Eu achei incrível o Master, porque você tem aí a liberdade de gerenciar as ferramentas, trazer, colocar, criar, eu achei incrível. Eu tenho a formação, trabalho e gosto muito da programação neurolinguística, porque ela agrega com essa questão de trabalhar a plasticidade do cérebro, ressignificar memórias. Trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Nossa, Dani, mas o seu treinamento não é terapia. Não, mas a terapia cognitiva, ela se adapta justamente a esse formato de foco na solução, e tem começo, meio e fim, e as ações que a pessoa promove ali, segundo o que a gente percebeu, é que vai trazer os resultados. A terapia cognitiva acredita nisso. Também tenho formação aí de análise comportamental, a hipnose ericksoniana um pouquinho, né? Metáforas aí, onde a gente constrói metáforas para se conectar com o inconsciente, e outras formações aí que a gente até se perde, né? Por isso eu não me configuro hoje, não me intitulo como coach só, porque não trabalho só dessa forma. É realmente um treinamento personalizado, onde eu atendo a necessidade do cliente com um baú aqui de ferramentas, vamos dizer assim. Não dá para fechar hoje numa técnica só e se engessar nisso. Cada um vai ter a sua necessidade e vai se enquadrar melhor em cada método, né? Às vezes a pessoa, ela vem... O que não dá para fazer dentro do meu processo, por exemplo, a terapia cognitiva, ela tem um viés aí que trabalha ansiedade e depressão. Como o meu treinamento não é focado no trauma, na dor, no problema, o que acontece? Quando existe alguma demanda dessa forma, aí ou a pessoa ela faz em paralelo com um especialista, um terapeuta, porque é muito bacana quando as áreas se complementam, ou ela faz primeiro esse processo terapêutico e quando ela se sentir preparada, ela vem para dar sequência comigo. Porque às vezes a pessoa ela precisa olhar para o problema, ela precisa cuidar disso, e o treinamento da Dani é foco na solução. Então a gente entende onde a gente está no jogo aqui, e vamos ajustar as peças olhando para frente. É lógico, com respeito, gentileza, com a velocidade do cliente. A gente vai, às vezes, voltar para tentar entender a ponte que um pensamento está fazendo nessas atitudes, alguma lembrança que está interferindo, mas a intenção é dissociar, é separar, é lembrar daquilo sem sentir, ou é lembrar diferente, não especificamente encontrar a fonte daquilo. Por isso é um outro dinamismo, senão se torna agressivo para quem precisa olhar para o problema. Show de bola. E aí, a gente vai passar agora o VTzinho da Dani, que ela vai mandar para a gente Do aqui, programa. do programa, e aí você pode conhecer um pouquinho mais do trabalho dela também. É às quintas-feiras, né, Dani? Todas as quintas-feiras ao vivo, às 8 da noite. O link, quem quer acompanhar ao vivo, tá na bio do Instagram. Aí você escolhe se quer pelo Face ou pelo YouTube. O programa chama-se Insights com Dani Dutti. Eu convido profissionais incríveis que eu conheço para contribuírem com o seu conhecimento, com temas que trazem para as pessoas que estão assistindo realmente essa oportunidade do autoconhecimento, de ter perspectivas diferentes para colocar em prática no dia a dia. O Tom fez assim, ó, para você falar o Instagram, que Qual depois a gente vai Instagram pôr pra aqui gente embaixo. É Dani Dutti, né? Dutti com 2 T's, .wisdom. Wisdom é de sabedoria. danidutti.wisdom. Show de bola. Vamos para a chamada do programa. Do programa da Dani.